Boa noite, amados. Graça e paz em nome de Jesus. Pode assentar, querido. Fica à vontade aí. Nós estamos na casa do Senhor. Glória a Deus. Hoje é culto da família. Louvado seja Deus. Hoje eu quebrei um pouquinho o protocolo, né? Sempre converso com o irmão Mauri, lá em Cataguases. E hoje eu tinha que anotar, viu, Mauri? Que hoje a cabeça Tá ruim para guardar as coisas. Louvado seja Deus. Estou muito feliz, irmão, de poder estar aqui. Minha esposa não pôde vir, porque hoje ela está dando aula à noite. E é uma correria, da aula de manhã, da aula à tarde, e a aula à noite. É uma correria. Mas a gente está muito feliz de poder estar aqui. Pastor Marcel esteve lá na casa do pai. Foi domingo retrasado. Meu irmão do céu. Glória a Deus, o céu desceu lá, irmãos, foi uma bênção, como Deus bradou naquele lugar. Eu falei para ele, tem que voltar, irmão, tem que voltar lá, para estar lá com a gente, em nome de Jesus. Vocês estão felizes, irmãos? O céu está baixinho aqui, viu, irmão? Baixinho, baixinho. Você está sentindo aí a presença de Deus nesse lugar? De fato, Ele está aqui, irmãos. Está aqui para nos exortar, para nos ensinar. Obrigado, tá, meu irmão? Para nos ensinar. Quando eu cheguei aqui, eu fui dar um abraço no irmão Mauri, lá atrás, eu falei com ele, eu trabalhei o dia todo, atendi um monte de gente durante o dia, e aí eu fui pegar a minha filha para levá-la para a célula, e aí eu comecei a sentir uma cólica renal, que só a graça, irmão, só Jesus na causa. E eu falei com Deus, Senhor, o Senhor não tem prazer naquele que recua, então eu não vou recuar. E aí eu fui lá na farmácia, lá que eu atendo, falei com o irmão lá, falei, irmão, me dá um negócio aí, cara, eu tenho para mirar aí. E ele falou assim, por que foi? Ele falou assim, você está pálido. Eu falei, rapaz, a dor é um troço, cólica renal, para quem já sentiu, sabe como é que é. Ele falou, não, vou te dar um remédio que você toma, fica aí quietinho um pouquinho, daqui a pouco você vai. Eu tomei, e aí quando eu cheguei ali, o Mauri me deu um abraço, botou a mão na minha cabeça e orou, repreendeu. O Mauri, da glória, testificar, tá, irmão? Testificar que a bênção chegou em nome de Jesus. Eu quero convidar os amados irmãos a abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, irmãos. Pastor Everton tem que ir lá em Cataguás também, viu, pastor Everton? Lá na casa do Pai, damos glória lá com a gente. Mateus capítulo 7, do versículo 24 ao versículo 27, é um texto muito conhecido, irmãos, mas eu creio que Deus vai tratar conosco. E aí eu cheguei e vim aqui para frente, eu dobrei o joelho e falei para Deus do mal-estar que eu estava sentindo, da dor, da cólica. Eu falei para Deus, Senhor, o Senhor me trouxe até aqui, eu acredito que o Senhor pode me curar, o Senhor pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. E Deus falou comigo, eu vou curar muita gente aqui hoje. Eu vou curar, não por minha causa, irmãos, mas por causa dele. E sabe, posso dar um conselho para vocês, irmãos? E eu tenho aprendido muito isso com Jesus. Quanto mais simples a gente for, mais poderoso é o Evangelho em nós. Quanto mais simples você liberar sobre a vida de alguém, algo da parte de Deus, mais poder Deus vai operar na vida daquela pessoa. Porque quando você olha para a vida de Jesus, quando você olha para a história dele, você vai ver que o tempo todo Jesus é simples em tudo. Em tudo. Quantas pessoas Jesus curou, Jesus libertou. E Jesus não quis ibope, Jesus não quis propaganda, não, vai para sua casa, vai para o meio da sua família, né? Vai restaurar a sua vida social. E eu compartilho as coisas que Deus me dá, irmãos. Quando eu faço devocional, eu digo que acho que 99% eu compartilho com o Mauri. Eu digo para ele, falo assim, Mauri, pega aquele caderninho nosso, de revelação que Deus vai dando, vai anotando aí, né, no caderninho. E eu ontem eu estava fazendo devocional,
Eu estava lendo aquele texto da mulher do fluxo de sangue, e aquela mulher tinha 12 anos, escute isso, tinha 12 anos, que ela estava padecendo, ela já não tinha mais dinheiro, ela vivia no arraial das impuras, quer dizer, ela estava excluída da sociedade, ela não tinha vida social, ela era considerada impura. Então tudo de ruim que você puder imaginar na vida de alguém, aquela mulher estava vivendo. E diz a Bíblia que ela ouvindo, você vai entender por que eu estou dizendo, estou contando isso para vocês. Ela ouvindo falar de Jesus, tudo começou, a cura dela, não foi porque deu um repente nela, deu na telha dela, não. Ela ouvindo falar, alguém contou para ela, vai passar um homem aí, ele tem poder para te curar. E diz a Bíblia que aquela mulher rompeu com tudo, ela foi lá, tocou em Jesus. Irmão, Jesus é lindo em tudo que ele faz. E eu tenho certeza que Jesus só falou aquilo para cutucar. Ele disse, olha, alguém me tocou. E aí os apóstolos, os discípulos, mas mestre, a multidão está apertando o Senhor. Ele falou, não, porque de mim saiu virtude. E aí a mulher disse, foi eu que toquei. E aí Jesus olha para ela, o que Jesus fala com ela? Filha, seja limpa. Vá em paz, a tua fé te salvou. A mulher que antes era impura, rejeitada, humilhada, que não tinha nada, agora está limpa, curada, e ainda é chamada de filha. E sabe o que mais me chama a atenção nesse texto, irmãos? Que ninguém pediu comprovação da cura. Ninguém. Sabe por quê, irmãos? Porque aquilo que Jesus quer fazer em mim, em você, é para mim e para você. A gente tem que contar para ninguém. Ele está operando em nós. Por isso que eu acredito que Deus vai curar muita gente aqui hoje. E aquilo que Ele vai fazer em você, não é para você, irmão, que eu vou dar testemunho, não. A cura que Ele vai promover hoje é para você. Para você saber que Ele continua sendo Deus da sua vida, independente de qualquer coisa. Agora deixa eu te contar uma palavra que Deus falou comigo quando eu entrei aqui, para alguém que está aqui neste lugar. Lembra a história de Eliseu, irmãos? O rei da Síria mandou um exército poderoso cercar Dotã. E eu já vou entrar no texto. E a Bíblia diz que cercaram, não tinha como sair. E essa palavra é para alguém que está aqui, tá, irmãos? Cercaram Dotã, não tinha como sair. E aí o Geazi levanta, olha e vê que, olha, lascou, não tem como ir sair. E aí ele acorda o Eliseu. Eliseu levanta, vê, ora a Deus, fala para Deus, dá para ele a visão que o Senhor está me dando. Não é isso? Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O exército cercou Dotã, mas não entrou na casa de Eliseu. Sabe por quê? Isso é para alguém que está aqui, que está, de repente, está vendo a vida cercada de um monte de inimigos. Deus permite o cerco, mas não autoriza a invasão. Por isso que o diabo está ao derredor. Ele não vai entrar na sua casa. Ele não vai entrar, porque ao seu redor estão os anjos do Senhor. Isso é para alguém que está aqui. Talvez você está olhando para o exército da Síria, mas fica tranquilo que o exército da Síria vai ficar lá, aonde ele está. Ele não vai entrar na sua casa, porque ele vai te cercar, irmão. Mas entrar, ele não tem autorização. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda.
Deus, que a Tua palavra encontre um lugar muito especial em nós. Que nós possamos sair daqui muito mais praticantes do que ouvintes. Fala conosco, nós repreendemos todo ladrão da palavra. Tudo o que é incompatível com a Tua vontade neste lugar. E a única voz que nós queremos ouvir, que nós somos desejosos de ouvir aqui essa noite, é a voz do Senhor. Então fala conosco, em nome de Jesus. Eu gosto muito, irmãos, gosto muito da maneira que Jesus comunica as coisas comigo e com você. Essa simplicidade de Jesus de usar coisas que são simples e corriqueiras na vida da gente é algo que me fascina. E Jesus está contando uma história, uma parábola de 2 homens. E sabe o que ele vai usar para ilustrar essa história para nós? Uma casa. E sabe o que é mais lindo disso tudo, irmãos? Que parece que a gente não percebe isso. Nós estamos cercados de quê? O que tem aí, irmãos? Ao nosso redor. O que tem aqui do lado? Casa. E o que isso tem que produzir em nós? Lembrança da palavra. Porque Jesus está usando a figura da casa. De como uma casa foi construída, de como ela foi edificada, e como a outra também foi construída e também foi edificada. E Jesus é lindo, irmãos, porque Ele sempre vai nos mostrar que existe a forma correta, mas também existe a forma errada. E aí a escolha é sua. A escolha é sua. Talvez você está passando situações na sua vida, não porque Jesus está te provando, não porque o diabo se levantou contra a sua vida com seta, não. Talvez você está passando um vento na sua vida por causa de escolhas erradas. E aí as consequências vêm, e aí Jesus vai ensinar isso para nós. Só que eu quero chamar a sua atenção que Jesus vai mostrar para nós, Jesus vai identificar para nós aquilo que de fato a gente precisa entender para que a nossa casa seja segura. Por onde começa? Tem algum pedreiro aqui, irmãos? Tem algum pedreiro aqui? Mestre de obra? O irmão está lá atrás, o outro irmão ali. Por onde que começa a construção, irmão? É a fundação. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Qual é a melhor fundação que nós temos? É a palavra de Deus. Elas são os fundamentos de Deus para a minha vida, para a sua vida. Se a gente cumprir o que está aqui, o que vai acontecer? A gente pode até passar luta, passar adversidade, mas a nossa casa não vai cair. Por quê? Nós estamos firmados fizemos a fundação correta. E aí Jesus vai apontar para isso, irmãos. Jesus é tão poderoso e tão maravilhoso que Ele aponta exatamente para isso. A casa, tanto um como o outro construiu. Mas o que vai diferenciar uma casa da outra? Você vai ver que Jesus está contando uma história, irmãos, que as 2 casas foram construídas. E a mesma coisa que veio sobre uma, também veio sobre outra. E por que Jesus permitiu? Porque aquilo que veio sobre uma e também veio sobre a outra, era exatamente que é denunciar qual a casa que está firmada na areia e qual a casa que está firmada na rocha. E aí eu não entendo, irmão, por que o crente tem arrelia, por que o crente tem dificuldade com os ventos, com as tempestades. Porque a oportunidade, irmãos, que nós temos de mostrar aonde nós estamos firmados. Por que às vezes a gente teme aquilo que está vindo contra nós? Porque talvez nós não estejamos tão preparados ou tão dedicados às coisas de Deus, e aquilo que está vindo vai denunciar a minha fraqueza, vai denunciar o quão longe eu estou de Jesus. Vou dar um exemplo, irmão. Quando alguém cai em adultério, em quem que ele coloca a culpa? Quando alguém faz algo de errado, irmãos, o cara traiu a esposa, você vai conversar com ele, o que ele diz para você? Que a carne... Mas a Bíblia diz que o Espírito é forte, irmãos. Como é que uma coisa que está fraca pode vencer algo que está forte? Não tem como, irmãos. Isso é
caráter. E aí, se você estiver fundamentado nele, firmado nele, irmão, essas coisas não vão te atrair. Por quê? Porque você sabe aonde você está. Você sabe em quem você está firmado. Por que muitas casas estão caindo, irmãos? E sabe o que é lindo? O texto não fala de qual cimento que os dois homens usaram. Não fala que tipo de ferro que eles usaram, irmão, para levantar a coluna. A Bíblia, Jesus está dando ênfase aonde? Aonde eles começaram a construção. E aí eu quero liberar 4 coisas para vocês. Você que talvez olha para a sua casa e sabe o que é interessante, irmãos? Nós temos noção exatamente. A gente pode não entender como um pedreiro, como um engenheiro, mas a gente tem noção, sabe, de quando algo está errado. Talvez você passe perto de uma casa e você olha, as paredes estão rachando. Você olha, tem um negócio errado, o telhado está tombando. E aí a primeira coisa que vem à sua cabeça é o quê? Essa casa não vai demorar. Por quê, irmãos? Porque você acha que a parede foi feita errada? Não, irmãos. Talvez tem coisas na minha vida e na sua vida que nós não edificamos sobre um fundamento correto, e aí Deus está permitindo o quê? Ruir? Não. Ele está permitindo a gente olhar para que haja uma restauração, para que haja o quê? Uma reforma naquele lugar. E sabe o que eu mais amo em Jesus, irmãos? É a maneira que Jesus conta isso. O exemplo que Jesus está usando. Irmãos, pensa comigo. Você faz a sua casa de qualquer maneira, porque você está doido para fugir do aluguel. Então você não se preocupa com a fundação. Você quer entrar para dentro daquela casa com a sua família e para fugir do aluguel que está consumindo quase que o seu orçamento todo, e aí você constrói aquela casa, reviria, e aí leva a sua família lá para dentro. Querido, eu tenho certeza que você não vai dormir tranquilo. Eu tenho certeza que qualquer barulhinho que acontecer, você já vai ficar atento. Opa! E aí de repente você começa a olhar, aparece uma rachadura. Mas peraí, a casa é nova. A casa está trincando. Aí você olha para outra parede, já começa a aparecer uma infiltração naquela parede. Aí você começa a olhar, aí são sinais que Deus está te dando. Tem um negócio errado. Aí de repente a esposa empolgada vira para o pastor Marcel: pastor Marcel, vamos construir o 2º andar. E aí o pastor Marcel olha para a irmã Natália e fala assim: não vai dar não. Porque como eu fiz o negócio na correria, eu não fiz ela com sustentação. Como é que vai comprometendo tudo, irmão? Eu não fiz com sustentação para colocar mais nada em cima. Eu já estou com medo dessa casa do jeito que está, ela ruir. Mas é lindo, irmãos, quando Jesus nos mostra isso e nos dá a oportunidade de fazer a coisa certa. Sabe como Jesus aponta para nós, para que as coisas na minha vida e na sua vida não venham a ruir a minha casa e a sua casa. Irmãos, quer ver uma coisa que fez muita casa ruir? A pandemia. Como essa pandemia, irmãos, denunciou fraquezas dentro do lar. Como essa pandemia denunciou, irmãos, que tinha muita coisa errada dentro da casa. E aí as paredes começaram a não aguentar, irmãos. Quantos casamentos, quantas famílias, irmãos, foram dissipadas, foram destruídas nessa pandemia, porque dentro da casa não tinha sustentação de Deus para manter o casal unido. Escute isso que eu estou te dizendo. Por quê, irmãos? Porque nós estamos levando a nossa vida, construindo a nossa casa, formando as nossas famílias a toque de caixa, de qualquer jeito. Sabe o que nós estamos fazendo, irmãos? Para a gente ter paz, sossego, dá o celular na mão do menino. É isso que nós estamos fazendo, irmão. Ah, não, eu preciso de sossego. Ah, dá o celular. É tipo um Rivotril.
Eu não tenho mais paciência para sentar com a minha esposa. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Todos os dias na minha casa, eu não abro mão de sentar eu, a Roberta, a Manuela, o Daniel, todos os dias na hora do almoço, junto, um olhando para o outro. Vamos comer o que tem, vamos falar das coisas de Deus, sabe? Vamos liberar uma palavra na vida do outro. Sabe por quê, irmãos? Porque essa é a herança que eu vou deixar para os meus filhos. De uma família que estava junto nos momentos ruins. E sabe uma coisa, irmãos? Quando tudo parecia que ia ruir na vida de um monte de gente, Deus te dá a oportunidade de você olhar algumas coisas e dizer: opa, eu preciso reparar aquilo ali, eu preciso arrumar aquilo ali, eu vou chamar um pedreiro. E quem que é o pedreiro da nossa casa? Jesus, irmãos. E Ele tem o maior prazer de arrumar a nossa casa, de reformar a nossa casa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você fez a sua casa na rocha? Você começou a construir a sua casa sobre a rocha? Amém, irmãos? Você começou a construir a sua casa sobre a rocha, querido? Tem alguém comigo aqui, querido? Você começou a construir a sua casa sobre a rocha. Então o alicerce está pronto. Agora vamos construir as colunas, irmãos. Vamos fazer as colunas da casa. O lugar que nós vamos construir, já identificamos, é sobre a rocha. É um lugar firme, inabalável. Agora vamos construir as colunas para levantar a casa. Amém, irmãos? Vamos levantar as colunas comigo? E a primeira coluna que nós vamos levantar, em nome de Jesus, é a coluna da fé. Irmãos, isso aí tem sido... Olha aí, a primeira coluna de sustentação da família é a fé. Jesus começa a descrição desses dois homens como aquele que ouve. O que a Bíblia diz? Que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Querido, como é que você quer que a sua casa fique de pé? Como é que você quer ter sustentação espiritual, emocional, se você não ouve Ele? Você não ouve a palavra. Por isso que eu vou entender que o salmista vai falar: mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 fora dele. Por quê? Porque aqui nós escutamos o quê? Aquilo que nós precisamos, a palavra. E aí, quando a gente olha, a gente identifica o que está de errado, nós vamos lembrar de quê? Da palavra. Por que às vezes, irmãos, a gente fica sem saber o que fazer? Por que às vezes a gente está... Irmão, escute, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus é tão poderoso naquilo que Ele faz. Vou dar o exemplo da pandemia, tá, irmão? Veio a pandemia. Qualquer lugar que você fosse, qualquer lugar, padaria, açougue, qualquer lugar, supermercado, o que você tinha que estar usando? Mas dentro da sua casa você usava máscara? Por que você acha que dentro da sua casa você não usava máscara? Por que você acha que Deus fez isso, irmãos? Por que o lado de fora, qualquer lugar que você fosse, você tinha que botar máscara, irmãos? Qualquer lugar, você não entrava. Tinha uma placa na porta, proibido entrar sem máscara. Mas na sua casa, você entrava de qualquer jeito, irmãos. Por que na sua casa não tinha essa regra? Para pensar nisso, irmão. Por que você acha que Deus está fazendo isso com a gente? Por que às vezes a gente tem dificuldade, irmão, de estar debaixo do mesmo teto com as pessoas que a gente diz amar? Tem alguma coisa errada em nós, irmãos. E sabe o que é interessante, irmãos? Quando a gente não se interessa em ouvir o que Deus está dizendo, o que Deus está falando com a gente, automaticamente a gente vai viver do jeito que a gente acha que está bom. A maior dificuldade do povo, desde quando começou a Bíblia, lá no início de tudo, a maior dificuldade que o homem teve era de ouvir o que Deus tinha para falar. O povo sempre preferiu ouvir o homem. Coisa terrível isso, irmãos. Por que às vezes muitas casas estão desmoronando, irmãos? Porque nós estamos ouvindo quem não merece ser ouvido.
a gente está emprestando o nosso ouvido para quem não conhece o Senhor. E aí, ao invés de aumentar a nossa fé, para que a gente resista ao dia mal, para que a gente consiga vencer as adversidades, o que está fazendo, irmãos? Tem um ditado que diz que água mole, pedra dura, tanto bate. Por quê? Porque a nossa fé está cada vez assim, ó. E aí Jesus, irmão, ele vai dizer: se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda. O grão de mostarda, a semente de mostarda é a menor semente do mundo. Por que ele está usando a expressão de um grão de mostarda? Porque quando você coloca ele ali, vai regando e vai cuidando, o que acontece? Aquilo vai virar uma árvore, irmãos. Ela vai deixar de ser pequenininha. Se eu falar com o pastor Marcel, pastor Marcel, se a irmã Natália pegar um monte de semente, colocar aqui na minha mão e perguntar para o pastor Marcel, o que você está vendo na minha mão? Certamente o pastor Marcel vai dizer para mim: se estou vendo um monte de semente. Não é assim? Mas quando Deus olha, o que Deus acha que Deus vê? Uma floresta. É isso que a fé faz em nós. Ela faz a gente acreditar naquilo que nós não estamos vendo, mas que de fato pode acontecer. Então, se a minha casa e a sua casa não tiver uma coluna de fé, irmãos, sabe o que vai acontecer, pastor Marcel? Nós vamos ficar com medo da chuva, nós vamos ficar com medo da tempestade. Irmãos, nós estamos vivendo uma geração que tem medo daquilo que está vindo contra. A Bíblia diz: se Deus é por nós, quem? Por que a gente está com medo daquilo que está vindo contra? Se aquilo que é a meu favor me garante. Então a fé, se a sua casa tiver uma coluna de fé, pode vir a tempestade, pode vir o que for, você acredita que quem sustenta a sua casa? Então o medo sai, a angústia sai, e entra o que? A paz, a segurança. Escute, irmãos, isso que eu estou te dizendo. A fé está tentando, ativar em nós mecanismo para a gente parar de ficar assim, ó. E agora, o que eu vou fazer? Não, se tiver uma coluna de fé, irmãos, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não vai ser atingido. Por quê? Porque a sua fé diz isso para você. Então vamos colocar uma coluna de fé, irmãos, na nossa casa, em nome de Jesus. Segunda coluna que eu quero compartilhar com vocês é a coluna da sabedoria. Os dois personagens dessa palavra são chamados de homem prudente e homem insensato. Versículo 24 e versículo 26. A sabedoria foi o diferencial entre eles. Irmãos, os dois tiveram a condição de construir a casa. Só que um foi sábio e fez o quê? Construiu do jeito certo. O outro foi insensato, construiu do jeito que ele queria. Então o que a gente precisa dentro da casa da gente? De sabedoria. Por quê? Porque se a gente não tiver, e aí eu não vou falar isso só para os maridos, não, para as esposas também. Se a gente tiver sabedoria, o que nós vamos fazer? As escolhas corretas. Nós não vamos entrar em guerra, nós não vamos entrar em confronto. Não, irmãos. A gente sabe exatamente o que fazer. Por quê? Porque há uma fé dentro de mim, que fala comigo, que mostra para mim. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês entregaram a vida para Jesus? Todo mundo aqui, irmãos, entregou a vida para Jesus? E agora, quem dirige a sua vida? Então você sabe exatamente o que ele gosta, o que ele pensa, não sabe? Quem gosta, quem lê a Bíblia aqui, irmãos? Quem ora, gosta de orar aqui, irmãos? Quando você está lendo a Bíblia, você está orando, o que Deus revela para você? O que Deus fala com você? Por que você acha que Deus está falando com você?
Sabe o que Jesus fala? Ele fala assim, ó, eu vou para o Pai, mas eu enviarei um outro Consolador, para vos fazer lembrar de tudo que eu vos ensinei. O que Jesus ensinou para nós? E o que aquilo que Ele ensinou gerou em nós? Você parar para pensar nisso? Aquilo que Jesus liberou sobre a minha vida. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O fato de você ter muita informação, isso não significa formação. Você pode estar cheio, mas continuar do mesmo jeito. Por quê? Porque não é a informação que vai te transformar, mas é o quanto você deixa ela te forjar. Então, se a sua casa tiver uma coluna de sabedoria, você vai saber lidar com o dia mau. Querido, por que você acha que o seu casamento não acabou? E eu vou dizer uma coisa para vocês, em dezembro, para a glória de Deus, eu vou fazer 20 anos de casado. Quantas vezes eu tive que engolir uma lagoa? Foi um sapo não, irmão, foi uma lagoa. Quantas vezes eu certo, pastor Marcel, certo, irmã Natália, doido para jogar aquilo na cara dela, para falar com ela que eu estou certo, ou você está errado, ou você está arrumando confusão. Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes, querido? Talvez você está aqui pensando assim, esse pastor está lendo a minha mente, porque quantas vezes, irmãos, isso não foi nenhuma, foram anos assim, irmãos. Mas deixa eu dizer uma coisa, tem hora que a defesa é o melhor ataque. Tem hora que a sabedoria vai dizer para você assim, ó. Vou dar um exemplo disso. Êxodo 14 diz assim: o Senhor pelejará por vós e vos. O sábio, quando entende isso, o que ele faz? Ele não bota mais na mão, irmãos. Ele não vai botar mais na mão em nada. Quantas vezes Deus falou com Davi, vai lá. E sabe o que é lindo, irmãos? Deus não peleja. Quem falou isso para você, mentira. Deus não entra em peleja, irmãos. Deus vai lá e acaba com a guerra. Deus não vai lá, Deus vai pelejar por você. Mentira, irmão. Deus entra no negócio e acaba com aquele negócio. Deus vai lá e cancela aquilo que é contra você. Então você precisa ter sabedoria, irmãos, de não entrar. Se você pegar a Bíblia, irmão, você vai ver o tempo todo que a Síria começou guerra contra Israel, a nação tal começou guerra contra Israel, a outra nação tal começou guerra contra Israel. Nunca era Israel que começava. Por quê, irmãos? Porque quando você tem sabedoria, você sabe que no momento certo, o seu Redentor, o teu Senhor, o teu ajudador, Ele vai levantar, irmão. Então deixa eu dizer uma coisa para você: tenha sabedoria para saber a hora de botar a mão, e sabedoria para saber, eu não vou botar a mão nesse negócio. Meu Deus, que está nisso aí. Deixa eu dizer, pode parecer loucura, tem pessoas que às vezes Deus não deixa nem a gente ajudar, pastor Marcelo. Quantas vezes eu tentei ajudar a pessoa, Deus falou assim: não bota a mão, porque eu estou tratando com ele. E aí, irmãos, obedece quem tem juízo. Você tem sabedoria, você está vendo, Deus está falando. E sabe o que é lindo, irmãos? Deus não nos deixa sem resposta. Deus não deixa, irmãos. Vou dizer uma coisa para vocês que me incomoda profundamente, irmãos. A sabedoria me leva para um lugar, irmão, de descanso. A sabedoria, pastor Marcel, me leva para um lugar que eu não duvido daquilo que Deus é capaz de fazer. E aí eu não aguento quando o crente fala para mim: pastor, Deus falou comigo, mas eu vou fazer prova dele. Sério isso? Você vai fazer prova de Deus? Não, a sabedoria diz para mim: você não precisa fazer. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus cuida dos seus enquanto eles dormem. Você está dormindo, irmão, você não está vendo nada, Deus já está preparando tudo para você. Você levanta no outro dia de manhã cedo, meu irmão, você não fez nada, já está tudo prontinho. Você só precisa escovar o dente, tomar café e trabalhar. Por quê? Porque Ele já produziu tudo. Aí você quer fazer prova dele? Não, meu irmão, faz isso não. Vamos construir, irmãos, uma coluna de sabedoria. Amém? Vamos aqui, irmãos, em nome de Jesus.
A gente precisa. Primeiro nós vamos construir uma coluna de fé, agora nós vamos construir uma coluna de sabedoria, da glória. Agora nós vamos construir mais uma coluna na nossa casa, porque a gente não quer que a nossa casa caia. A gente quer que a nossa casa seja construída não só para nós, mas para os nossos filhos, para os nossos netos, bisnetos, e por aí vai. Vamos construir outra coluna? Qual coluna que nós vamos construir agora, irmãos? A coluna da obediência. Aí o negócio vai estreitar, irmãos. Jesus disse que um homem praticava a sua palavra, no versículo 24, e o outro não praticava, no versículo 26. Outro aspecto que diferencia esses dois homens em sua casa é a obediência. Não adianta você vir à igreja, escute isso que eu estou dizendo, não adianta você vir na igreja, glória a Deus, aleluia, se emocionar, cantar, entregar seu dízimo, sua oferta, se você não pratica aquilo que Deus libera sobre a sua vida. Jesus está dizendo que um ouvia e praticava, o outro simplesmente ouvia. Eu não vou fazer pelo meu conhecimento, pelo meu jeito. Não, irmãos. E sabe o que é mais lindo? Obedecer é melhor do que sacrificar. E parece que a gente gosta mais de sacrificar do que obedecer. Porque quando a gente sacrifica, a gente está dizendo para Deus: não, Senhor, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo outro. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando Davi vai levar a arca da aliança, da casa de Obed-edom, para Jerusalém, se ele tivesse feito do jeito certo, era um sacrifício. Escute isso. A intenção dele foi linda, foi maravilhosa, mas ele fez tudo errado. Tudo errado. Além dele fazer tudo errado, ele ainda perde um amigo. Sabe isso que eu estou te dizendo, irmãos? Que às vezes a nossa desobediência está fazendo a gente perder muito mais do que a gente imagina. Por que muitos casamentos estão acabando? Você acha porque, não aguentou a luta? Não, irmãos. Porque foram desobedientes a Deus. Aquilo que Deus tinha. Querido, deixa eu dizer, você não vem num culto para dizer assim: olha, cumpri o meu papel perante a sociedade, fui no culto, que legal, bacana. Não, irmãos. Você vem aqui, sabe para quê? Para ouvir o que Deus tem para você, para sua casa. E quando você sair do lado de fora, a Bíblia diz que há uma nuvem de testemunha esperando, aguardando o quê? A manifestação dos filhos e filhas de Deus. Então, quando você é obediente a Deus, irmãos, como é que a gente às vezes chega perto de alguém, a gente percebe, suponhamos, eu chego perto do irmão aqui, começo a conversar com ele, e um pouquinho que eu converso com ele, eu falo: rapaz, você é homem de Deus, cara. Esse cara é homem de Deus. O que vocês acham que faz evidenciar isso? É o quanto você ora? É o quanto você lê a palavra? Não, irmão, é o quanto você é obediente a Ele. Por quê? Porque a obediência é a expressão de alguém que é igual a Ele. Igual a Ele. Por isso que às vezes chega perto de alguém e você fala assim: tem um negócio diferente desse cara. Esse cara, rapaz, está cheio da glória de Deus. Domingo eu fui no aniversário do pastor Maurício lá em Cataguases, e eu estava sentado lá na frente, lá com ele, com outros pastores, e aí deram a oportunidade para a esposa dele, e ela muito simples, calada, e ela subiu, pastor Marcel. Aquela mulher liberou uma palavra simples: irmão, vou falar uma coisa para vocês. Eu senti uma presença de Deus tão poderosa, tão gloriosa. Mas já vi a história dela, irmãos. Ela não mostra para ninguém. Ela não tem, sabe, pose de super santa. Não, irmãos, ele é alguém simples, mas alguém que é obediente às coisas de Deus. E se na minha casa e na sua casa não tiver uma coluna de obediência, a nossa casa está fadada a cair, irmãos. Por quê? Porque Deus tem compromisso com quem é obediente, irmãos, com quem ouve a palavra dele e pratica aquilo que ele... Senão, irmãos, sabe o que vai acontecer? Daqui a pouquinho nós vamos estar tudo obesos espiritualmente. Nós estamos ouvindo, nada. E aí eu vou te dar uma boa notícia.
Sabe o que a obediência ela faz em nós, irmãos? Ela nos dá a oportunidade de mostrar para Deus que nós estamos dando uma resposta para Ele, diante daquilo que Ele tem liberado sobre as nossas vidas. Escute, irmãos, imagine, você está com seu pai, na sua casa, seu pai mesmo, e seu pai está falando com você, seu pai está liberando algo sobre a sua vida. Imagina que seu pai está olhando para você, está liberando algo sobre você, e aí no coração dele, qual é a expectativa do seu pai? De que você mostre para ele que você entendeu, que você não vai mais fazer aquilo, sabe? E não é nada forçado, irmãos, é porque você o ama. A obediência não é um cabresto, não é um freio que Deus está botando na boca da gente, não, irmão. A obediência é uma ferramenta que Deus está nos dando, sabe para quê, irmãos? Para nos fazer mais parecido com Ele, para nos levar mais para perto dEle, para que o diabo não encontre lugar em nós. Irmãos, por que Satanás está entrando em muitas casas e está destruindo muitos casamentos? Desobediência. Ouve, sabe, mas não pratica. Vai cair, irmãos, vai cair. Então, se a minha casa, a sua casa não tiver uma coluna de obediência, ela vai cair, irmãos. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Ela vai cair, irmãos. Deus está dizendo para alguém que seja a obediência, custe o que custar. Talvez vai ter um monte de gente puxando conta, vamos fazer isso. Não. Seja obediente àquilo que Deus está liberando sobre a sua vida. E a última coluna que a gente vai fazer, irmãos, é a coluna da perseverança. Essa é tremenda. As duas casas do texto que nós lemos aí, passaram pela mesma tempestade, com chuva, ventos, com enxurrada, com tudo. Mas o que fez aquela casa não desmoronar? Ela perseverou no lugar que ela estava. Por que a terra prometida só entrou poucos? Por que vocês acham que a terra prometida, daquela montoeira de gente que foi, entraram poucos? Porque no meio do caminho deixaram de acreditar, deixaram de perseverar. Sabe por quê, irmãos? Porque infelizmente nós somos atraídos pelo aquilo que a gente está vendo. E o tempo todo, os 40 anos, Deus nunca descuidou do povo. Deus nunca deixou de honrar o povo. Deus nunca deixou de alimentar o povo. Deus nunca deixou de cuidar do povo. Deus nunca deixou que nada acontecesse com eles enquanto tivesse, sabe, irmãos, quantas vezes Deus falou com Moisés: Moisés, vamos matar esse povo está se levantando contra você. E aí Moisés diz: não vou matar não, vamos cuidar deles. Por que Deus está dando oportunidade para nós, irmãos, o tempo todo? Lembra quando Moisés está lá no monte com Deus e o fogo estava descendo, e aí Deus entrega as tábuas da lei na mão de Moisés? E aí Deus fala com esse Moisés: desce depressa, porque o povo, seu povo lá embaixo, está fazendo lenha. E aí Moisés desce, chega lá embaixo, o que Moisés vê, irmãos? O povo adorando bezerro de ouro. E aí qual é a reação de Moisés? Ele quebra as tábuas da lei. E aí você acha por que ele fez isso? Para proteger o povo, irmãos, para dar mais uma oportunidade para o povo. Porque se ele chega lá embaixo com as tábuas e fala assim: olha, está vendo o que vocês estão fazendo? Olha aqui, ó, vocês vão morrer tudo. Aí Moisés quebra, para proteger o povo, para dar mais uma chance para o povo. Quantas vezes Deus falou com ele: Moisés, eu vou matar esse povo. E Moisés dizia assim: não, o senhor não vai fazer isso com eles. Por quê, irmãos? Porque Deus está sempre dando a oportunidade para nós não desistir,
daquilo que ele já falou. E sabe o que mais dói em mim como pastor, irmãos? É olhar para uma igreja e ver que essa igreja está sempre atrás de mais uma palavra. Olha, agora tem o fulano de tal, está lá em cima, vamos lá. Olha, domingo que vem vai vir aqui aquele irmão que lê, que fala o CPF da pessoa. Lota, irmão, isso aqui lota. Sabe, não cabe de gente, fica pessoas ali fora para ver o profeta aqui, irmãos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: nada do que sair daqui de cima, nada vai valer se não fizer efeito embaixo. Então não adianta, irmão, você ficar admirado, olha aquela palavra daquele irmão, aí você vai para o mundo real, você vai para a sua vida, aí chega lá na sua vida lá fora, vem um vento, vem a tempestade, para denunciar aonde você está, e aí o que acontece? Você desmorona. Por quê? Porque você gostou daquela palavra daquele pastor, mas ela não te transformou em nada. Sabe o que Jesus está trabalhando aqui, irmãos? Isso aqui, ó, é a nossa mentalidade. Jesus está dizendo assim: eu não estou preocupado com que tipo de argamassa que você comprou. Eu não estou preocupado se o cimento que você comprou é bom. Não estou preocupado se o piso que você... Não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado é aonde você começou a construir a sua casa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quantas famílias tem aqui, irmãos, que estão juntas hoje? O esposo com a esposa. Faz assim com a mão. Filhos estão aqui. Isso é uma coisa que eu amo em Deus, irmãos. Talvez você entrou aqui hoje, você está pensando assim: a minha casa está ruindo. E não é vergonha falar isso para Deus não, irmãos. Vergonha é você, sabe, olhar e ver e ficar calado, sabe, e ser passivo a isso. Não, Deus dá uma oportunidade para a gente. E sabe o que eu estava lembrando quando eu estava sentado ali? Quando você vai num lugar, irmãos, que houve um desmoronamento, desmoronou prédio, casa, e aí o bombeiro, o corpo de bombeiro é chamado para quê? Para vasculhar os escombros, atrás de quê? De vida. Eles não estão preocupados, na cabeça deles, eles não estão contando quantos morreram, não. Eles estão pensando quantos estão vivos. Vocês estão entendendo isso, irmãos? O corpo de bombeiro está lá, aí tem máquina, tem aquelas, como é que chama aquele negócio? Tipo aquelas britadeiras para quebrar o concreto. Estão lá, irmão, revirando tudo na expectativa de achar alguém. E talvez o corpo de bombeiro está lá desacreditado, irmãos, porque estão horas e horas e horas e horas e horas vasculhando, não achou nada. E aí Deus é tão perfeito, irmãos, que às vezes uma pessoa está lá no meio daquela barulhada toda, no meio daqueles escombros, irmãos, tudo quebrado, pessoas chorando com medo de ter perdido entes, e os bombeiros estão lá cansados, exaustos, pastor Marcelo, exausto, procurando e levando a coisa. Aí vem outra equipe, fica naquilo ali, irmão, horas e horas e horas. Aí de repente alguém que está lá no meio, irmão, no meio daquela confusão, daquela barulhada, alguém grita assim: shh, faz silêncio, para as máquinas, desliga tudo, porque eu estou escutando alguém pedindo socorro. Irmãos, os bombeiros estão ali horas, são treinados para isso. Oh meu Deus, Deus está falando aqui, irmãos. Está todo mundo, pastor Marcel, revirando. E tem alguém que está lá, irmãos, sabe, está lá de curioso, talvez está lá só olhando para ver o que vai acontecer. E aí aquela pessoa ouve, irmão, lá no meio do escombro, lá no meio daquela, sabe, monte, daquela pilha de concreto. Ele disse: para tudo, desliga tudo. Lugares que nem um cachorro farejador conseguiu, irmão. O cara levanta a mão, ou a mulher levanta a mão e disse: para tudo. Tem alguém aqui no meio dos escombros gritando, pedindo ajuda. E aí, irmãos, vem aquela montoeira de bombeiro, de polícia, e eles começam a ouvir:
tem alguém aqui. Talvez, querido, você conheça alguém que a casa caiu, que a casa ruiu, que está tudo nos escombros. Mas Deus essa noite vai te dar sensibilidade espiritual para você ouvir um grito de socorro. Escute isso que eu estou dizendo. Talvez tem pessoas perto de você que a casa caiu, irmãos. Sabe, é só ruína. E as pessoas estão passando e olhando, acabou, não tem mais jeito. Morreu. E aí você está ali, irmão. E aí Deus te dá sensibilidade espiritual. E aí você vai começar a ouvir coisas que ninguém vai ouvir. Você vai conseguir detectar coisas que ninguém vai detectar. Por quê? Porque Deus vai usar você para trazer a vida. Lugares que estão em escombros. Ah, vai vir vento, irmão, vai vir chuva. Talvez você pode dizer assim: ah, pastor, minha casa está firmada na rocha. Talvez o seu amigo, talvez o seu irmão, a casa dele não está tão firmada na rocha. E aí, o vento que veio, que bateu na sua casa, que você ficou tranquilo, na casa dele já desmoronou. Só que Deus não quer que você fique aí, tá vendo? A casa dele caiu. Olha aí, ó, desmoronou tudo. Não, irmãos. Deus quer que você pare lá para ouvir o grito de socorro de alguém. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Eu quero orar por você. Você que talvez já detectou a casa que caiu. Talvez você há muito tempo está parando perto daquela casa que está lá em ruína e pensando assim: acabou, aqui não tem mais jeito. Não, querido. Deus está levantando você para ouvir. Tem alguém gritando ali. Tem alguém pedindo ajuda. Querido, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O que Jesus fez por nós? O que você acha que Jesus fez por nós, irmãos? Sabe o que é lindo, irmão? Escute o que eu vou te dizer. Se você pegar lá no início, quando Deus vai falar com Moisés, por que que ele estava escolhendo Moisés? Por que que ele estava levantando Moisés? Para libertar o povo lá do Egito. Sabe o que ele vai dizer para Moisés? Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo. E com mão forte eu fui lá e arranquei. O que Neemias ouve, irmãos? Alguém dentro do palácio contando o que? O clamor de um povo. Ele ouviu, irmão. E a fé que vem pelo ouvir é exatamente para isso, irmãos. É para a gente começar a identificar: essa casa vai cair. Vai não, irmão. Por quê? Porque eu vou, em nome de Jesus, eu vou gastar tempo de oração. Eu vou chegar perto desse irmão, dessa irmã. Vou liberar uma palavra sobre a vida dele. E vou mostrar para ele: vai cair, irmão. Vamos arrumar isso aqui antes que desmorone, antes que caia. Ah, você está olhando para o seu vizinho da esquerda, da direita. Ah, irmão, está no funk e cervejada. E aí você pensa assim: a casa dele vai cair. Não, irmão, não é isso que Deus está mandando a gente falar. É a gente começar a liberar. Não, essa casa aqui, em nome de Jesus, o pedreiro vai entrar ali, vai arrumar essa casa. Ele vai botar essa casa forte. Ele vai botar essa casa resistente à chuva, à tempestade. Irmãos, aquilo que você quer sobre a sua vida, você tem que desejar para quem? As pessoas que não fazem por isso, você tem que desejar isso por elas. Mas eu queria orar por você. Eu queria levantar aqui um clamor. Talvez você esteja dizendo assim: pastor, a minha casa está desse jeito. A minha casa está desmoronando. E sabe o que eu acho lindo em Jesus, irmãos? Que Ele não fica procurando culpado. Ele vai te oferecer as ferramentas para você colocar a sua casa de pé, forte, fortalecida nele. Eu queria orar por você. Se você quiser sair, eu vou chamar o pastor Marcel. Vem cá para cima, me ajuda. Pastor Mauri, vem para cá, vamos estar orando. Eu queria orar pela sua vida. Você que veio aqui hoje, que talvez a sua casa, irmão, não é vergonha não, tá? Quantas vezes, sabe, eu estive em lugares que o pastor liberou uma palavra parecida com essa, e eu fui lá para frente.
Por quê, irmãos? Porque eu sabia que tinha lugares na minha casa que precisava ser restaurado, irmãos. Lugares na minha casa que eu precisava dar uma mão de massa ali, irmãos. Eu precisava fazer alguma coisa. Eu não posso ficar esperando para ver o que vai acontecer. Não, Deus está te dando a oportunidade, irmão, de restaurar a sua casa. Para quê? Para quando chegar o dia mau, irmão, vai ficar lá de fora, não vai entrar na sua casa. Por quê? Porque a sua casa está firmada na rocha. Eu queria orar por você, se puder sair e vir aqui na frente. A gente vai estar orando em nome de Jesus. Eu pedi um ministério de louvor para a gente estar cantando aquele hino Me Ama. Sai do teu lugar, querido. Se a gente orar por você, em nome de Jesus. Pastor Marcel, Pastor Mauri, Pastor Everton, me ajuda aqui em nome de Jesus. Sua casa não vai cair não, querido. Isso é mentira do inferno sobre a sua vida. Sua casa não vai cair. Não vai. Ah, mas tem um monte de gente que está lutando contra a minha casa. Não interessa. Aquele que te trouxe aqui te garante. Se Deus é Deus da sua vida, fica tranquilo, filho. Fica tranquilo. Se Deus é Deus da sua vida, fica tranquilo. Agora começa a identificar, você que veio aqui, começa a identificar que área da sua casa que precisa ser restaurada. Qual cômodo da sua casa, irmãos? Qual cômodo da sua casa precisa ser restaurado? Jeová está aqui, irmãos. Ele é o maior de todos os construtores. Ele é pedreiro, marceneiro, carpinteiro, ele é tudo, irmãos. Ele é tudo que a gente precisa. Ele só espera que você diga para ele, apresenta para ele a área da sua casa, o cômodo da sua casa, que você percebe que está ruindo. Em nome de Jesus, querido. Em nome de Jesus. Faz isso, querido. Leva ele aí em espírito. Leva ele para sua casa agora. Apresenta para ele. Está aqui, Jesus. Aqui é a sala. Mostra a sala da sua casa. Leva ele para o seu quarto. Mostra o seu quarto para ele. Leva ele na cozinha da sua casa. Em nome de Jesus, querido. Leva Jesus para todos os lugares da sua casa. Deixa ele reformar, irmão. Ele me amou. Deixa ele reformar a sua casa em nome de Jesus. A sua casa não vai cair. A sua casa não vai cair. A sua casa não vai cair. Escute isso que eu estou dizendo, querido. Em nome de Jesus. A sua casa não vai cair. Acredite nisso, querido. Deus trouxe vocês aqui para dizer isso. A sua casa não vai cair. A sua casa, eu libero isso sobre a sua vida. A sua casa não vai cair, irmão. Ele me ama. Creia nisso. Não vai cair, irmão. Ele me ama. A sua casa não vai cair. Deus está sustentando a sua casa, querido. Em nome de Jesus. Deus está sustentando a sua casa. As colunas já foram levantadas. Em nome de Jesus. Olha aqui para mim, queridos. Olha aqui para mim. O pessoal que está aqui na frente. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando Salomão construiu o templo que Deus deu a planta para o pai dele, tudo bonitinho, tudo organizadinho, mas Deus não deixou Davi construir. Quem construiu foi Salomão. E a Bíblia diz que depois que o templo, escute, que o templo estava pronto, Salomão consagrou aquele lugar a Deus. A Bíblia diz que nós somos o quê? Templo do Espírito Santo. Depois que Salomão consagrou aquele lugar, aquele local a Deus, os sacerdotes entraram, irmãos, no templo para fazer o ofício sacerdotal. Quando eles entraram no templo para fazer aquilo que era de direito, irmãos, a Bíblia diz que a glória de Deus entrou naquele lugar.
e os sacerdotes não aguentaram ficar de pé. O que significa isso? Os sacerdotes não conseguiram fazer o ofício sacerdotal. Mas os sacerdotes não foram levantados para isso? Por que agora eles não estão conseguindo? Sabe por quê, irmãos? Simples. Porque tudo que você consagra a Deus, você não vai precisar mais botar a mão, filho. Você consagrou a Ele, é dele. Quem vai fazer agora é Ele. Então, querido, consagra a sua casa a Ele. Consagra o seu casamento a Ele. E você vai entender, irmãos, que tem muita coisa que você não vai precisar mais botar a mão. É Ele que vai fazer na sua vida, na sua casa e no seu casamento. Talvez as respostas não chegaram para você diante de algo que você tanto queria. Sabe por quê? Porque você está fazendo na força do seu braço. Você está fazendo porque alguém disse para você fazer. Não, irmão, descansa no Senhor. Entrega o teu caminho a Ele, confia nele, e o mais Ele fará. Você não consagrou a sua vida a Ele? Então acabou. Não preocupa, o diabo levantou. Não, irmão, não preocupa com isso não. Só se preocupe de ficar no lugar que Ele te colocou. Eu sou dele, você é dele, você é dele, você é dele. Não se preocupa com isso, irmão. Pastor, mas levantou, fica tranquilo. Que do mesmo jeito que veio, vai voltar. Sabe por quê? Porque aquele, escute isso, aquele que te guarda, não dorme e não cochila. Você pode aplaudir o Senhor aí? Mais profundo de intimidade. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe pastor Alisson. Palavra abençoada em nome de Jesus nos nossos corações. Quantos foram abençoados nessa noite? Irmãos, os avisos aqui, né? Tem a cantina após o culto em nome de Jesus. Lembrando aí, feijão amigo, amém? Feijão amigo lá, gostosinho, temperadinho para os irmãos. Glória a Deus. Dia 21 de agosto, sem ser nesse domingo agora, no outro vai ter batismo, amém? Vai ter batismo aqui, os irmãos aqui e os irmãos também de boa família virão batizar aqui para a glória de Deus. Vai ser uma manhã abençoada, então guarda aí na sua agenda. Eu quero orar pela minha mamãe. Vem cá, mamãe, aniversário dela hoje. Minha mãe é uma benção, né, irmãos? Vem desfilando. Eu ouvi o senhor falar assim, eu ouvi o senhor falar o seguinte. Ele falou assim, ele estava viúvo. Aí eu falei assim, você amava muito a sua esposa? Ele falou assim, rapaz, eu amava demais, porque pode ter igual, mas melhor do que ela não tinha não. E eu vou usar essas palavras para minha mãe. Pode ter igual, mas melhor não tem não. É uma benção, irmãos. Eu sei que vocês conhecem um pouquinho dela, mas uma serva de Deus, ela recebeu uma mensagem hoje assim: feliz aniversário, tudo de bom, muita saúde, muita paz, que Deus continue te dando força, só para você aturar o Cláudio esse tempo todo. Deus renove as suas forças. Você pode ficar de pé, nós vamos agradecer a Deus pela vida dela, em nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá. Pai, muito obrigado, Jesus, pela vida da tua filha. Muito obrigado, Senhor, por mais um ano de vida. Que a tua graça continue sendo com ela, derramando do teu poder, do teu amor, da tua unção. Visita ela de uma forma sobrenatural. E que essa data na tua presença se repita por muitos e muitos anos. Que ela possa continuar sendo essa mulher sábia, cheia do Senhor, Pai. Por onde ela passar, ela possa levar a luz do Senhor. Nós, como igreja do Senhor, oramos abençoando a tua filha. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus,
seja com todos vocês e com toda a igreja que aguarda ansiosamente a vinda de Jesus. E o povo diz: Deus abençoe e aplauda o Senhor. Está encerrado em nome de Jesus. Contigo, ó Senhor,